quais são os sintomas e os sinais dos pacientes que apresentam insuficiência cardíaca? O principal sintoma é o cansaço, a falta de ar. Esse é o sintoma maior. A pessoa começa a ter dificuldade para fazer as suas atividades habituais. Isso vem progressivamente até podendo chegar ao cansaço, inclusive em repouso, para as atividades simples de escovar um dente, tomar um banho, se alimentar. Então, o cansaço e a falta de ar é o alerta maior. Também tem os inchaços, a retenção de líquido, que ela pode ser no pulmão, que a falta de ar é acúmulo de líquido no pulmão, mas pode ser na barriga, o aumento do volume abdominal. Aí começa a ver, puxa, minha barriga está crescendo, meu cinto já não está fechando, as pernas começam a inchar. Então, esse também são os sinais importantes da insuficiência cardíaca. Um outro detalhe é acordar no meio da noite com falta de ar e, ao sentar na cama, melhora. Então, quando deita, o líquido esparrama pelo pulmão, a pessoa fica sufocada. Ao sentar, o líquido vai para a base do pulmão, a pessoa sente-se melhor. Isso chama-se ortopneia. Então, esses são os sintomas clássicos, mas principalmente o alerta é começar a ter cansaço e falta de ar às atividades. Agora, é possível que o paciente não sinta absolutamente nada e ele tenha também insuficiência cardíaca? Quando a gente classifica a insuficiência cardíaca, existe um subgrupo que é chamado de estágio B. Estágio B é o paciente que tem uma doença já estrutural no coração. Então o coração, ele é um coração fraco já, um coração dilatado, mas o paciente não tem nenhum sintoma ainda manifesto da doença. Então, às vezes, vai fazer um check-up pré-operatório. E aí diagnostica-se que o coração tem uma disfunção, ou ele está crescido, ou o paciente está sob um tratamento oncológico, com remédios que potencialmente podem ser tóxicos para o coração. Existe isso. E aí, na evolução, começa a aparecer uma disfunção do coração. Então, esses são dois exemplos de que é possível, sim, o paciente ter um problema cardíaco, ter a disfunção, mas ainda não manifestar sintomas. Você falou uma coisa importante, que é o capítulo hoje da cardio-oncologia. E ela nos remete a pensar que as pessoas estão vivendo mais. Existiria uma idade limítrofe para o coração suportar? Como é que a gente pode avaliar se um coração ele poderia ser trocado no limite? Assim, primeiro, a insuficiência cardíaca é uma doença que pode aparecer em todas as idades, né? Claro que com o envelhecer da população, nós temos mais pacientes com insuficiência cardíaca porque ela está relacionada a uma série de doenças como hipertensão, doença coronariana, obesidade. O próprio envelhecer pode deixar o coração mais endurecido, levando à insuficiência cardíaca. Mas não existe essa pesquisa clara até que idade o coração aguenta, né? Nós temos pacientes centenários que têm uma função cardíaca absolutamente normal, né? A genética impacta muito nisso. Mas a tua pergunta em relação ao transplante, no Brasil não existe uma idade limite por lei, diferente, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas dificilmente você vai indicar acima de 75, 80 anos. Então, até esse seria o limite para um procedimento tão tão na fronteira do conhecimento e que impacta muito com remédios imunossupressores e assim por diante. Acima de 75, 80 anos nós não indicamos.